Vamos conversar sobre um assunto que é assim, não é trivial, né? A questão de multas, né? Multas na LGPD, entendeu? E eu vou começar logo na nossa conversa dizendo o seguinte: vai ter multa? Vai ser paga pelas empresas, entendeu? Como é que você vê esse cenário daqui para frente em função da LGPD? Bom, Luiz, primeiramente eu agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui tendo esse bate-papo contigo, principalmente por ser um tema tão instigante, né? Essa questão de multas. E eu afirmo para você que terão penalidades, né? Incluindo multas. Eu acho que essa lei que nós temos, a LGPD, já é uma lei de 2018, que entrou em vigor, né? Teve uma certa novela em razão disso, entrou em vigor em 2020, e efetivamente as penalizações apenas em agosto de 21. Porém, a partir daí, a autoridade vem se posicionando no sentido de realmente se estruturar para ter a fiscalização. Nós tivemos agora uma resolução falando da forma como será essa fiscalização, e de acordo, né, com esse regulamento, né, das normas de fiscalização, a NPD vai se mostrar muito numa abordagem responsiva. O que seria isso? Vai ser uma maneira muito gradual, né, baseada no comportamento do regulado. Então, a princípio, eles vão ter um plano por etapas, que vai ser feito um monitoramento, uma orientação, uma prevenção, para depois efetivamente ser efetuada a repressão. Então, a primeira coisa que nós pensamos, que vem à nossa cabeça em termos de repressão, são multas pecuniárias. Só que eu gostaria de lembrar também que, além dessas multas pecuniárias, nós temos outras que até podem afetar muito mais o negócio, a empresa, do que propriamente o valor em si pecuniário, porque uma multa financeira, a empresa pode fazer uma reorganização financeira, pode honrar com isso. Agora, um dano à imagem, à reputação, pode ter um valor inestimável. E também é, uma pena de suspensão do uso daqueles dados, suspensão do funcionamento da própria empresa. Então, pode inviabilizar totalmente o negócio. Você Então, entrou, desculpa te interromper, mas você entrou num ponto imagina. que eu queria justamente levantar contigo. O que é que atinge mais uma empresa? Uma multa que ela pode recorrer depois né, no judiciário, aí tem aquela história do amplo direito de defesa, quer dizer, vai levar anos aí contestando o pagamento dessa multa, ou a suspensão de um determinado serviço, de uma determinada coleta de dados, que isso, uma semana parada, essa empresa pode quebrar. Quer dizer, o que pesa mais? Exatamente. Né? O risco imediato é exatamente essa, é parar a suspensão das atividades, né? Parar a suspensão do tratamento daquele dado em si. Por quê? Porque a lei, ela determina que há vários tipos de suspensão, né? Suspensão do uso daquele dado envolvido na infração, ou a suspensão do uso dos dados, ou a suspensão da própria atividade em razão do que foi o que foi gerado essa infração, né? Do que foi ofensivo à lei e à privacidade e à proteção de dados. Então, isso, com certeza, pode gerar um dano muito maior à empresa e irreversível, porque, claro, se nós formos considerar um valor alto de multa, vai atingir, né, uma empresa, a economia da empresa, principalmente porque nós não estamos falando de valores irrisórios, né? Logicamente que a autoridade, principalmente agora, com a dosimetria que ela vai publicar, vai fazer agora nesse mês de agosto uma consulta pública para justamente editar esse regulamento que fala da metodologia, da forma de aplicação dessas multas. Então, ela vai considerar uma série de coisas e vai determinar como será aplicado, porque você pode chegar a 50 milhões, né, ou 2% do faturamento, mas é por infração. Então, nós temos que entender como que vai ser aplicado isso, se vai ser uma multa simples, se vai ser uma multa diária. Então, você imagina, se for uma multa diária, que você leva em consideração a esse limite por dia, é um valor exorbitante, né, que pode inviabilizar mesmo um negócio.
Mas, como você bem colocou, tudo isso, além de atentar para esses parâmetros que serão definidos, vão ter que obedecer o devido processo legal. Então, terá que ser obedecido o processo administrativo, depois, se realmente teve alguma infringência, terão os recursos cabíveis. Então, por isso, é muito importante mesmo ter essa regulamentação dessa dosimetria para dar uma segurança jurídica e justamente para dar meios para as empresas, para os profissionais entenderem e até avaliar os riscos de acordo com as suas atividades, de acordo com os tratamentos. Então, nesse ponto, eu vejo com muito bons olhos e que realmente, não só por estar na lei essa necessidade da regulamentação dessa metodologia, mas até para fazer um embasamento, né, de como aplicar isso, para a gente não ter riscos de penas abusivas, da judicialização, também extrapolar nessa questão de valores. Então, como a NPD é realmente o órgão que é responsável pelo tema e que vai ditar as diretrizes, essa questão também das penas que eles irão aplicar serão consideradas também, né, pelos demais meios de judicialização ou outros administrativos também. Certo. Uma coisa que eu nunca entendi direito na lei, quer dizer, e sempre fico de perguntar, acabo esquecendo de perguntar para o entrevistado, essa multa de 50 milhões, que seria o teto, né, da aplicação da penalidade, ela é o teto realmente máximo, porque ela fala 50 milhões ou 2% do faturamento. 2% do faturamento, às vezes, dependendo da empresa que vai ser multada, é muito mais do que 50 milhões. Quer dizer, esses 50 milhões é o teto máximo em cima de 2%? Como é que é isso? Exatamente, é o teto. Só que o que nos preocupa mais seria no sentido de o teto por infração. Então, se a empresa tem um tratamento que viola mais do que um dos artigos da lei, mais do que um dos direitos do titular, mais do que uma infração, ela pode ter isso multiplicado N vezes. Então, é esse o grande... e assim, se nós formos, inclusive, até considerando também o GDPR, que é a legislação europeia, que a LGPD teve o seu embasamento, né, nessa legislação, lá o valor é limitado a 20 milhões de euros, né? E é até 4% do faturamento global da companhia. E isso é o que for maior. Então, aí tem essa diferença. Essa questão dos 20 milhões, se você tiver os 4% maior, por isso que nós vemos, até falando um pouquinho dos valores, né, que são aplicados lá fora, até a gente pode citar assim, algumas empresas e o montante das multas que receberam. Então, nós temos a TIM, né, que ela foi receber uma multa de 27,8 milhões de euros, isso equivale a uns 160 milhões de reais, né, pela autoridade italiana, por infringir, né, por uma série de acusações de ligar, até teve a questão de um consumidor que foi acionado 155 vezes em um mês. Então, em razão dessas infrações, eles receberam essa multa. Temos a ITM, que é pela autoridade alemanha também. Eles Só um foram detalhe, a TIM já pagou? A TIM pagou essa multa lá? Porque aqui ela recorre na justiça contra a Sim, Anatel. tudo vai em processo, tudo tem, exatamente, tem todo aquele processo, mas assim, até para a gente entender das dosimetrias, porque, lógico, as autoridades, né, europeias têm também esses mesmos embasamentos que certamente a NPD vai adotar, né, para poder considerar a gravidade da infração, o grau de risco, se foi reincidente ou não, e isso pode aumentar ou diminuir nessa penalização. Mas, assim, pelos valores multosos, porque até tem outras, que o Google foi multado em 50 milhões de euros pela autoridade francesa, o WhatsApp foi em 225 milhões de euros também pela autoridade, por conta da falta de transparência também, da forma
compartilhava os dados na rede social. A Amazon, que eu acho que é a vencedora, né, que foi multada no valor de 746 milhões de euros. Isso equivale ao quê? A 4,3 bilhões de reais. Foi agora em 2021. Então, em razão até pela autoridade de Luxemburgo, em razão da forma como processava os dados dos consumidores, né? Então, é claro que essas autoridades, e também considerando o porte da companhia, verificaram essas séries de ponderações que a autoridade local agora do Brasil vai levar em consideração, né? Então, por isso que é muito importante para as empresas terem esse processo de adequação, gerarem evidências, né, para poder comprovar depois, porque quais são os pontos que a NPD vai levar em consideração o impacto do incidente, né, quais dados ele afetou, se tem dados sensíveis, se não tem, se existe a boa-fé da empresa, né, por parte da empresa, se realmente ela sabia, ela tinha até essa intenção do uso indevido desses dados. Essa questão de boa-fé, desculpa interromper, mas eu sou assim, eu sou À vontade, sim. Mas essa questão da boa-fé, tem como você aferir que uma empresa estava agindo de boa-fé numa situação dessa? Quer dizer, é um negócio assim, eu acho que é um conceito tão difícil, boa-fé, né? É por isso que vai Negócios, depender da comprovação da empresa, né? Ela vai ter que ter evidências para mostrar a boa-fé dela. Como que ela conseguirá mostrar essa boa-fé? Olha, ela fez tudo o que estava ao alcance dela. Ela implementou medidas técnicas e organizacionais para poder ter a proteção dos dados. Ela fez treinamento para os funcionários, né? Tentou capacitá-los para isso. Ela se preocupou em proteger os direitos dos titulares. Ela teve um canal de comunicação com o titular. Ela teve a transparência. Ela seguiu os princípios da lei. E ela vai ter que comprovar isso. Ela vai ter que ter evidências, né? Ela vai ter que ter comprovação de tudo que ela fez. Então, se ela tiver isso, ela vai conseguir demonstrar a boa-fé dela. E, com certeza, isso vai ser levado em consideração de uma forma muito elevada, muito pontual, na hora da aplicação da pena. Então, essa boa-fé, sim, ela é comprovável e deve ser comprovada pelas empresas. Então, é esse o ponto crucial, a ter a preocupação. Até porque ela tem que ter meios até depois de acontecer o incidente, né? Ela tem que mitigar o risco no menor tempo possível, ela tem que efetuar os procedimentos de informar a autoridade, quando necessário, informar o titular, como ela fez para garantir que esses titulares tivessem, né, a devida proteção depois do incidente. Então, tudo isso ela tem que ter também uma equipe preparada, meios para poder entregar isso, né? Se ela não tiver, isso vai ser um agravante, com certeza. Então, ela tem que ter o preventivo, né, o monitoramento e o pós ocorrência de um incidente. Antonielli, o que você acha? Você não acha que a NPD está demorando muito para apresentar essa questão para a sociedade, para as empresas, para o mercado, para o meio jurídico? Não há uma certa demora, porque quanto mais a NPD demora para tomar uma decisão, apresentar, né, o seu parecer, o seu posicionamento em relação a isso é um tiro no pé dela mesmo, quer dizer, a credibilidade dela vai sendo questionada, né? Quer dizer, você não acha que já está na hora já da NPD mostrar suas garras? Pode ser que ela não aplique multa nenhuma, mas ela diga, olha, eu tenho essa capacidade aqui de cravar os dentes em você, quer dizer, o que você acha? Na realidade, a NPD vem se estruturando para isso, né? Então, eles estão trabalhando, até porque nós sabemos que eles estão fazendo um trabalho muito bom, assim, eu elogio muito o trabalho que eles estão fazendo, só que nós sabemos das limitações, né? De pessoas, teve um grande avanço agora quando ela se tornou uma autarquia especial, só que ainda precisam de outras regulamentações, e esses pontos da questão até a aplicação da multa, que seria como vai ser o processo fiscalizatório, como será feito essa moderação das penas. Então, faz necessário
a edição de regulamentação. Então, eu penso que eles estão, nesse tempo, trabalhando realmente esse caráter educativo para poder estar preparado e dar essa segurança jurídica, né, para ter aplicação. Então, lógico, nós estamos super ansiosos, principalmente nós que trabalhamos com isso, os aplicadores, né, da lei, para que seja feito, até porque para não ocorrer um certo descrédito, né, da própria lei, e mesmo da NPD, mas eu acho que sim, que eles estão no caminho, que isso realmente vai acontecer, e agora, como será aberta a consulta pública em agosto, possivelmente até o final de setembro, eles já editem, né, essa regulamentação, que vai realmente dar toda a parte da moderação, e isso vai gerar vai formar muita jurisprudência administrativa. Então, também vai ajudar nesse bombardeio de judicializações, né, de decisões muito distantes e, às vezes, até desproporcionais, porque a finalidade dessa multa não é para fins arrecadatórios, né, muito pelo contrário, porque um dos fundamentos basilares da LGPD é o desenvolvimento econômico. Então, é claro, a intenção da autoridade não é inviabilizar nenhum negócio, não é prejudicar o desenvolvimento econômico, mas também ela tem que seguir qual é a finalidade primordial da lei, é assegurar os direitos dos titulares. E nós bem sabemos que qual a melhor forma? É quando você tem também uma repressão e que bate no bolso, né, no financeiro, para poder ajudar a segurar isso. Então, eu acho que vai ser muito bem-vinda essa questão da normatização, né, da regulamentação de como será isso, para eles terem aplicação com segurança e nós também, né, até para verificarmos a aplicação, o segmento do seu devido processo legal, da direito à ampla defesa, e também para que as empresas efetivamente façam as implementações e que sigam corretamente, porque com certeza haverá, eu acho que o estalo, né? Não, agora realmente já passou, já ultrapassou a fase do será que vai pegar LGPD? Já pegou? Mas será que seremos multados, né? Ainda tem esse questionamento. Então, agora, efetivamente, essa pergunta será respondida. O brasileiro reage bem sempre à multa. Então, eu acho que se não tiver multa, o brasileiro entende que não vale a lei. A lei não serve para nada. Agora, a gente está falando muito assim, quando a gente fala de LGPD, aplicação de multa, né, trata-se muito a questão como se a culpa fosse só de empresas privadas, né? É sempre o Google, a Amazon, sei lá, as teles. E o setor público? E o SERPRO, a Dataprévia, a Telebrás, o DataSul, sei lá, nós temos aí inúmeras estatais aí, Petrobras, esse pessoal todo também vai entrar na dança? Como é que a NPD tem que reagir em relação ao setor público? Aplica-se a lei e as penalidades, com exceção à multa pecuniária, né? Pois Porque é. Pois é. isso, essa é a diferença. Passa a mão na cabeça, ó, não faça mais isso, menino, entendeu? Né? Não, como nós falamos, assim, tem as outras penalidades, que não é apenas advertência, né? Que pode ter a suspensão do tratamento, do banco de dados, então tem tudo isso. Agora, a questão financeira, qual seria a lógica, né? Como essa arrecadação vai para o fundo, até atualmente, né? Vai para o fundo de direitos difuso, vai para o público, então não haveria lógica do próprio setor público, que no final do dia nós que pagamos as contas, ser penalizado com isso. Retornar o dinheiro. Mas aí fica aquela história engraçada do seguinte, por exemplo, então, pô, o setor público suspender também o serviço, amanhã você alega, não, mas peraí, o serviço que eu presto é de interesse público, eu não posso suspender algo que, entende? Isso não vai ser controverso pra caramba, isso não vai dar muita discussão jurídica depois? Só que nós não podemos esquecer também que o próprio servidor público pode ser responsabilizado, né? Então, quando tiver, obviamente, o órgão vai responder, mas vai ser instaurado um processo administrativo para poder fazer essa apuração.
Então, eu acho que isso também tem um peso, né? Porque no momento que um órgão tiver uma penalização por um fato que não está seguindo a uma lei, as pessoas envolvidas também, eventualmente, também serão penalizadas. Ou seja, Então, há uma lei a ser seguida. algum CPF vai sofrer o Exatamente. resultado. Exato, até porque os órgãos públicos precisam ter também a figura do DPO, né, que é o encarregado de dados pela LGPD. Então, é a pessoa responsável justamente pela gestão, por ter esse monitoramento do programa, né, de governança, do compliance, proteção de dados. Então, terão responsáveis também que devem assegurar isso. Então, eu acho que nesse ponto será muito. E já vem sendo, né? Porque eu acho que também gera-se como um espelho, né? Há uma publicização disso, porque quando acontece algo que afeta todos os titulares, é uma gravidade maior, né? Então, isso também vem ao público numa proporção muito maior. Então, eu acho que não digo medo que vai gerar, mas, enfim, a busca pela legalização, por fazer tudo de acordo com o que a lei estabelece, também cada vez está aumentando, cada vez vai ser maior, né? Você diria que o DPO é o defensor do cidadão junto à empresa, dos interesses do cidadão junto à empresa? E se você disser que sim, você não vê conflito de interesse quando um DPO é diretor da empresa e, ao mesmo tempo, o encarregado de proteção de dados? Excelente ponto, porque o DPO, qual é a função dele, né? Tem lá no artigo 41 da LGPD quais são as atividades, né, propícias do encarregado, e é justamente manter esse programa. Assim, obviamente que ele não vai ser o responsabilizado se a empresa não estiver em compliance, de acordo, ou que tiver uma infringência, mas pode sim ter a sua responsabilização se ele não alertou, se ele não pontuou a empresa de que deveria fazer ou se abster de fazer determinado ato. E nesse caso, sim, ele está para ter o monitoramento da aplicação da lei, que visa o quê? A proteção dos titulares. Então, indiretamente, o que ele faz? Ele protege. Quando a empresa nomeia um diretor, alguém interno, a lei não proíbe, pode ser nomeado. Mas o que a lei diz? Que essa pessoa tem que ter competências técnicas, né? Até gera-se muito aquele questionamento, precisa ter certificação ou não? Não é um requisito, mas é uma forma que você comprova que aquela pessoa tenha a competência, a tecnicidade para aquilo, e precisa atuar de uma forma independente, sem conflito de competências. Então, é aí que há o grande risco, porque nós vemos muitos exemplos de empresas que nomeiam encarregados, que é o diretor, o responsável pela área de TI, o responsável pelo RH, então, de certa forma, ele vai fiscalizar o que ele próprio faz, né? Então, até para apurar os riscos daquilo que ele faz, em determinados momentos, ele vai ter um conflito de prioridades, né, porque o fim da empresa também pode ser outro. Ele também tem a questão até de conflito de tempo, porque ele não está focado, a atividade dele não está focado só para aquilo, né, proteger a privacidade, a proteção de dados, ele tem outras, então pode ficar de uma forma muito secundária e isso se perder. Então, nós indicamos, né, fortemente que seja feito ou um terceirizado ou uma pessoa contratada especificamente para isso. Então, é claro que atualmente muitas empresas grandes já têm tudo muito estruturado, tem um comitê de privacidade que dá todo esse suporte também para o DPO e nomeia um DPO só para exercer essa função, porque a demanda permite. Agora, nós temos também empresas menores, né, empresas médias, pequenas, que precisam também, né, de um encarregado, então utilizam-se muito essa questão do DPO as a Service, que você contrata, e aí você tem muitas vantagens, por quê? Uma pessoa que está focada totalmente nisso, tem as boas práticas de mercado, principalmente nesse momento que nós estamos construindo, né, uma cultura de proteção de dados. A lei, ela tecnicamente foi muito bem feita, mas é omissa em vários pontos.
Então, agora a autoridade está se posicionando e dando as orientações, mas em alguns momentos você vai ter que se valer muito das boas práticas de mercado. Então, esse profissional vai poder trazer isso de outros, né, de outros clientes, de outras esferas. Ele está totalmente focado em atualizações, em todas as normativas da NPD, e tem o principal de tudo, a imparcialidade, né, que ele realmente vai poder desempenhar com autonomia a sua função. Então, realmente é fortemente recomendado para as empresas que não tenham uma condição de ter, né, não tenham até o aporte de ter um profissional técnico apenas para isso, do que você ter um outro profissional, e também um outro profissional, você tem que lembrar que ele terá um acúmulo de funções. Então, pela CLT, você também terá que, de certa forma, remunerá-lo por isso, tem a questão da responsabilização. Então, e algumas vezes até nós não sabemos, né, quais são as orientações da NPD, mas pode até ser considerado uma má-fé, porque a empresa colocar apenas um nome, que ela tem que dar publicidade, quem é o encarregado, né, o DPO responsável, tem que colocar no site, tem que colocar um canal de comunicação. Então, às vezes, para cumprir esse requisito da lei, eles colocam o nome de uma pessoa, de um diretor, do presidente, e efetivamente essa pessoa não exerce esses papéis ou não tem a capacidade técnica. Então, pode ser entendido como uma má-fé. Então, é um tiro no pé. Essa questão eu estou mais, cara, no setor público do que no setor privado, porque eu estou aqui em Brasília e tudo mais. Brasília. E uma coisa que me chama muita atenção é de que várias iniciativas de políticas públicas estão sendo tomadas e que elas, de alguma maneira, envolvem o uso de dados de cidadãos brasileiros. Mas não me ocorre que nenhuma dessas iniciativas tenha sido anunciada dizendo o seguinte: conversamos com a NPD para checar, né, se o que estamos fazendo de alguma maneira fere a LGPD ou não. Não me ocorre de nenhuma política pública que tenha sido anunciada recentemente, nos últimos 2 anos, em que a NPD estivesse envolvida na discussão. Ou que, sei lá, o DPO tivesse participado da discussão, tivesse, olha, há um parecer, inclusive o nosso encarregado deu parecer aqui, dizendo que não está ferindo. Nada, simplesmente estão sendo tomadas Exatamente, eu medidas. acho. Como é que fica? Esse é um ponto assim muito importante, porque tem a questão de ter a necessidade de ter o DPO, tem também, como você bem mencionou, de ter um posicionamento da NPD, porque a lei é uma das funções da NPD também, emitir pareceres, né? Então, assim, o encarregado, que é a pessoa que vai ter o contato, né, entre a organização e a NPD, ele pode fazer consultas também, né, para emissão de pareceres, para dúvidas referentes aos tratamentos, porque todo tratamento de dado, ele tem que seguir uma finalidade, que são, que a lei, ela relaciona, né, quais são as bases legais para que você possa utilizar aquele dado. Então, nós temos lá na base legal, que tem a segurança pública para atender esses requisitos, só que, além disso, o dado tem que ser necessário. Então, tudo bem, eu tenho seu dado público, porque eu tenho uma base legal para isso, mas todos os dados que eu tenho a respeito de você, né, cidadão, titular de dados, são necessários? Por quanto tempo que eu estou armazenando isso? Quais são as seguranças que eu estou dando para esses dados? Então, tudo isso faz parte desse programa de governança dos dados e que vai ser gerenciado, digamos assim, pelo encarregado. Então, como você bem colocou, tem que ter uma pessoa, um dono, né? Tem que ter um dono para poder cabecear esse programa. Tem alguns órgãos que já estão em movimentação, fazendo várias implementações, agora tem alguns que ainda não. Então, eu penso que isso é super necessário. Eu acho que a NPD sempre se colocou muito aberta também a esses questionamentos, muito participativa, né, para fazer participar de palestras, para orientar esses órgãos, essas empresas. Então, eu acho que está faltando mesmo a busca, o interesse, né? Nós sabemos que os órgãos talvez possam não contar com pessoal suficiente,
e que têm uma certa dificuldade, mas cada vez mais terão que olhar para isso, porque até mesmo os cidadãos que serão afetados, a maioria das vezes serão todos. Então, é uma gama de pessoas envolvidas e, de certa forma, os dados geralmente são dados mais sensíveis, né, que estão expostos. Então, o risco até mesmo de um vazamento, de um incidente, é muito maior do que você considerar um risco de uma empresa privada, né? Eu não vejo a questão assim pelo lado de má fé, entende, Antônio? O que eu vejo assim, é que eu não consegui ver ainda, não sei se por despreparo do próprio setor público para encarar a LGPD, eu não vejo a NPD envolvida no processo de elaboração de uma política pública, entende? De ser chamada para dizer, olha, nós vamos precisar de uma base de dados com mais de 40 milhões de brasileiros, entendeu? Vamos precisar desses dados. Podemos, não podemos? Vocês têm como emitir um parecer até que ponto eu posso ir com esses dados? Não há uma discussão. E quando você pergunta, os caras falam assim, não, mas não envolve, essa discussão não envolve a NPD. A NPD não tinha que estar discutindo política pública. Aí é o caráter realmente fiscalizatório, né? Porque, claro, a NPD ela vai agora começar a atuar e ela já vem recebendo, né, essas denúncias, essas notificações, essas reclamações, tem um canal aberto para isso, e ela já tem vários processos administrativos para se posicionar também, né? Para fazer toda a parte de investigação, de entender o que aconteceu, entender os riscos e de investigar para poder aplicar ou não uma sanção e principalmente de orientar. Então, tem essa questão de quando ela receber uma denúncia, uma solicitação, ela vai ter que se posicionar, obviamente, mas também tem esse caráter fiscalizatório, que, como nós sabemos, ela não conta com muitos braços ainda, né? Apesar de estar sendo estruturada, tudo isso. Então, eu acho que talvez esse seja um dos pontos que merece, até porque nós sabemos que ela não tem ainda uma autonomia financeira, né? Apesar dela ter agora com uma autarquia, né? Ela tem autonomia funcional, mas não tem a financeira. Então, até é um dos pontos que muitos se questionam: olha, essa multa não vai para a NPD até então, né? Vai para o Fundo de Direitos Difusos, mas talvez, e a NPD mesmo já vem se posicionando a isso, que talvez busquem, né, uma forma de poder alimentar essa parte financeira, que dará mais recursos para aumentar a estrutura, O né, para ter uma Fistel da fiscalização. Anatel, né? É o Fistel da Anatel, né? Quer dizer, foi o fundo lá de fiscalização deles que uma parte é revertida para a própria agência poder continuar exercendo seu papel, né? Agora, vem cá, no meio jurídico, assim, Antonielli, vocês apostariam em qual setor vai ser o primeiro a levar um tranco da NPD? Agrícola, financeiro, telecomunicações? Qual vai ser o setor que vai ser o primeiro, a bola da vez, né? Na realidade, assim, até mesmo considerando, né, quais os aspectos que a NPD vai verificar na hora de aplicação de uma penalidade, né, eu, assim, apostaria, claro, aqueles que tratam dados sensíveis, né, porque gera-se um risco muito maior, então um incidente, um vazamento, gera-se um risco muito grande, então podemos falar aí setor da saúde, que tem vários dados sensíveis, essas empresas, talvez, de telecomunicações, que têm uma grande gama de dados, né, quando eles têm um amplo. Então, eu acho que ela vai levar em consideração essa. E, obviamente, as que receberem mais denúncia, né? Então, os que tiverem muito mais As recordistas, consumidores né? Basta olhar vão lá, ser muito mais cotados no ranking, né? basta olhar a lista da Senacom que dá para a gente ter uma ideia, né? Exatamente, não vai ter muito para como fugir. E até assim, a NPD, até foi bom que você mencionou isso, a própria lei diz que ela pode atuar em conjunto com outros órgãos. Então, a NPD já fez parcerias, né, com o Senacom, com o CAD. Então, eu acho que o caminho também é esse. Obviamente que, para aplicação de multas da NPD, da LGPD,
a autoridade competente é a ANPD. Mas isso não exime as outros órgãos da aplicação das CDC, Código de Defesa do Consumidor, outras leis, né, de aplicação dos seus próprios regulamentos específicos para a proteção dos dados também. Então, isso também nada impede de uma empresa de receber a multa da ANPD e dos demais órgãos, né? Ela também vai, e dessa mesma forma, a questão fiscalizatória pode ser, principalmente nesse primeiro momento que a NPD está se estruturando, eu acredito que ela se faça valer também dessas parcerias para atuar mais efetivamente nessa fiscalização. E com base no Código de Defesa do Consumidor, de outras legislações, né, pertinentes na área, nós temos muitas ações na justiça. Você tem uma ideia de, sei lá, existe alguma envolvendo estatística? a LGPD? Isso. Que envolva nem diretamente a LGPD, mas acaba tratando mais como questão de consumidor e coisa e tal. Você tem... Porque tem muitos, né? Se formos falar na esfera administrativa, tem PROCON, tem Ministério Público, tem vários, mas na esfera judicial, o ano passado, nós contamos com quase 500 decisões. Então, salvo engano, ações foram mais de 600, envolvendo o tema da LGPD. Então, nós vimos, tanto na esfera civil, do consumidor, como na trabalhista também. Então, nós já tivemos decisões que o funcionário, né, numa ação trabalhista, mencionou questões de proteção dos seus dados e que, inclusive, em sentença foi determinado que a empresa, sob pena de multa diária, até acho que foi de R$ 1.000 por dia, a empresa nomeasse um encarregado, ela comprovasse que está num processo de adequação, enfim, comprovasse as políticas de proteção de dados, de privacidade, os treinamentos, as normas, enfim. Nós já vemos isso no judiciário. Então, eu acho que, até voltando um pouco ao ponto da dosimetria das multas, eu acho muito importante nós termos isso da NPD, que é a autoridade, né, de proteção de dados, para também dar esse norte, porque os juízes também têm essa dificuldade até para embasar, né, não que vai adotar o que está na lei, mas eu acho até para você criar uma jurisprudência e até de valores, porque, como você pode lembrar, lembra da indústria do dano moral, né? No começo do Código de Defesa do Consumidor, as empresas estavam apavoradas, olha, né, vai inviabilizar, eu vou quebrar o meu negócio, porque vão ter muitas demandas com danos morais que podem ser em valores altíssimos. Então, eu acho que com a LGPD, essa dosimetria vai ser muito importante, até para poder conter eventuais abusos também, né? De virar moda, olha, o titular começar a ingressar com várias demandas judiciais e a empresa, assim, vai ter um gasto, não apenas pode até não ser condenada, mas vai ter que pagar advogado, vai ter o custo de um processo, vai ter toda essa demanda, né? E a primeira multa sai no Natal? Presente, né? O Papai Noel vai trazer. Você fez promoção de Natal, mexeu com os dados de todo mundo, invadiu com telemarketing. Vai chegar numa época bem quente, né? Então, eu acho que a NPD tem que estar muito preparada para receber aí uma série de denúncias. É verdade. Porque, né, mas, assim, o caráter educativo deles é justamente nesse ponto também, fazer com que os titulares, que realmente a lei foi feita para eles, entendessem e soubessem usar os seus direitos. Então, essa questão de ter a denúncia é muito importante e, claro, né, mesmo sem ter a denúncia, a NPD vai ter a fiscalização. Então, eu acho que esse final do ano promete, viu? Vamos ver, vamos esperar. Antonielli, olha, eu acho que a gente conseguiu esgotar o máximo possível desse papo. É um papo inicial, a gente agora porta aberta, você pode voltar quantas vezes quiser. Então, acho que a gente vai acompanhar muito ainda. Volto a te procurar agora em outubro, depois que sair aí
a dosimetria do negócio aí. Exatamente. E aí vamos ver, né? Vamos ver, esperar para ver quem é o primeiro da lista, né? Para estrear, né? Então, e aí nós já podemos até levar como em consideração, né? Como se diz, o primeiro da lista. Talvez nem considerando muito o valor da multa, mas só a publicização de tudo isso. Olha, tal empresa foi multada. Então já vai ter um peso bastante grande, né? Eu É, acho que essa eu, questão reputacional eu já vou vai avisando ser logo, crucial nesse momento. já vou avisando logo ao mercado. O primeiro que entrar pelo cânion vai passar a ser tratado por mim assim, fulano de tal, primeira empresa no país a ser multada pela MP. Não, e inclusive nós temos empresas, né, eu vou até mencionar aqui, porque sempre é mencionado um exemplo, a Cirela, né? Teve porque teve a ação e né, teve a questão da infração, de compartilhar os dados dos consumidores, e nesse processo, no final, foi considerado que não teve a infração deles, não teve a comprovação de que realmente os dados tinham sido vazados por eles. Mas sempre foi lembrado, né? E ainda é lembrado pelo quê? Pela infração, né? Ninguém sabe do decorrer daquele processo, aonde vai dar. Então, assim, o primeiro impacto realmente é o que conta muito mais, Gruda, né? gruda feito chiclete, né? Fica marcada na imagem da empresa eternamente essa coisa, né? Quer dizer, Exatamente. Não, mas, Luiz, eu agradeço muito, foi muito legal esse bate-papo, é muito instigante. Eu acho que, como nós falamos, cenas dos próximos capítulos, eu acho que vai ser muito legal a gente voltar a ter um não, bate-papo em outubro, novembro, dezembro, para ver como as coisas não, o estão. bom dessa novela é que não acaba nunca, quer dizer, então a gente vai ter essa novela, muitos capítulos né, pela frente aí para poder discutir. Mas foi um prazer Mas a conversar com verdade é você. que estamos no caminho, né? Foi ótimo conversar com você, Antoniela. Então, é isso. Porta Eu aberta para a gente agradeço. voltar. Tá bom? Eu agradeço a Bom dia, oportunidade aí. um bom Bom dia, um bom fim de dia semana aí para você. Tudo de bom. para você também. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Tchau.